Sabe aquela ideia que a gente escuta o tempo todo de que as mulheres são o sexo mais emocional? Pois é, mas será que essa crença popular se sustenta quando a gente olha para a ciência, porque acontece dentro do cérebro? Hoje, vamos analisar o que as pesquisas dizem para entender se essas diferenças que a gente vê são reais, de onde elas vêm e o que de fato acontece dentro da nossa cabeça. Ok, vamos mergulhar nisso, começando pelo próprio estereótipo. Ele é incrivelmente poderoso e acaba moldando o jeito que a gente se vê e vê os outros muitas vezes, sem nem perceber. E olha só, isso não é uma ideia qualquer, passageira. Os pesquisadores chamam isso de estereótipo mestre, justamente porque ele é muito, mas muito persistente, em várias culturas e idades. É tipo uma lente através da qual o mundo inteiro acaba interpretando o comportamento emocional. E essa lente começa a ser formada bem cedo, viu? A tal da programação cultural tem um papel gigante nisso. Desde criança, meninas e meninos geralmente recebem mensagens bem diferentes sobre quais emoções são, digamos, adequadas para demonstrar. A questão não é o que se sente, mas o que é permitido mostrar. Isso nos leva à pergunta central de toda essa conversa. Será que essas diferenças que a gente vê por fora na expressão são um reflexo de uma diferença mais profunda lá na experiência interna da emoção? Para responder isso, a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. Vamos separar o que a gente mostra do que a gente realmente sente, porque a pesquisa sugere que são duas coisas bem diferentes. Agora, olha que interessante essa divisão aqui no slide. De um lado tem a expressão emocional, que é super influenciada pelas regras da sociedade. Do outro, a experiência emocional, o sentimento puro, sabe? Alegria, tristeza, medo. E é aqui que os estudos apontam que homens e mulheres sentem essas emoções essenciais de uma forma muito, muito parecida. O resultado desse treinamento social é que as estratégias para lidar com as emoções podem ser bem diferentes. Os homens talvez tendam mais a guardar o que sentem ou a transformar isso em emoções vistas como mais aceitáveis para eles, como a raiva. Já as mulheres, por terem mais permissão social, podem ser mais abertas. Então, o primeiro ponto-chave é: a sociedade nos ensina a mostrar as emoções de maneiras distintas. Agora vamos para o cérebro, porque é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Parece que as diferenças vão além do social e chegam até na nossa própria neurologia. Pensa na seguinte cena. Os pesquisadores colocam homens e mulheres numa máquina de ressonância magnética e pedem para eles controlarem suas reações a umas imagens negativas. No fim das contas, olhando o comportamento, os dois grupos conseguiram fazer isso com a mesma eficiência. Por fora, parecia que não tinha diferença nenhuma. Mas aqui está a grande sacada. Por dentro, no cérebro, a história era outra. Apesar do resultado ser o mesmo, os cérebros estavam pegando caminhos diferentes para chegar lá. O cérebro masculino pareceu usar menos esforço cognitivo para acalmar a amígdala, que é o nosso alarme de emoções. Já o cérebro feminino ativou mais uma área ligada à recompensa, o que sugere que talvez estivessem usando pensamentos positivos para combater o sentimento negativo. E tem mais pesquisa que reforça essa ideia. Um outro estudo descobriu uma conexão mais forte entre a amígdala, o centro emocional, e o córtex pré-frontal, que é tipo a nossa central de comando do raciocínio, nos homens que viam imagens negativas. Isso pode significar que o cérebro deles tende a chamar a análise lógica mais rápido para avaliar o que está sentindo. Esses estudos que a gente viu mostram a atividade de regiões inteiras do cérebro. Mas, e se a gente pudesse dar um zoom muito, mas muito maior, no nível de uma única célula cerebral? Uma pesquisa fez exatamente isso, e o resultado foi esse número aí. 23%. Essa foi a fatia de neurônios individuais na amígdala esquerda dos homens que disparou de um jeito diferente só por olhar um rosto com emoção. Quase um quarto das células que os cientistas estavam observando reagiu. E agora vem o contraponto que é crucial. Para as mulheres, esse número foi de apenas 8%. Ou seja, no nível de um único neurônio, a diferença na reação do cérebro foi enorme. A questão aqui é que, mesmo que o comportamento final seja igual, as estratégias do cérebro por trás dele podem ser fundamentalmente diferentes. Então, a gente já viu a sociedade, já viu as estratégias do cérebro, mas tem uma última peça nesse quebra-cabeça que a gente não pode ignorar de jeito nenhum: os hormônios. Em homens, a pesquisa mostra que os hormônios têm papéis bem específicos. Níveis mais altos de testosterona, por exemplo, foram ligados a uma melhor detecção de ameaças, mas também a uma dificuldade maior para regular cognitivamente. E o curioso é que o cortisol, que é famoso por ser o hormônio do estresse, na verdade pareceu ajudar na capacidade de regular as emoções.
Certo. Agora vamos juntar todas essas peças para a gente conseguir ver o quadro completo, que é muito mais complexo e interessante do que um simples estereótipo. A conclusão aqui não é que um gênero é mais emocional que o outro. Pelo contrário, as diferenças que a gente observa são, na verdade, o resultado de uma interação super complexa. Começa com o condicionamento social, que nos diz como expressar as emoções, passa por estratégias cerebrais diferentes para regular essas emoções e ainda tem a influência dos fatores hormonais, que afetam como a gente as processa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, bem profunda. Se os mecanismos internos, dos circuitos do cérebro até as influências hormonais, são diferentes, talvez a gente precise repensar o que realmente significa igualdade emocional. Talvez não seja sobre sentir e reagir do mesmo jeito, mas sim sobre entender e validar essas diferentes maneiras de vivenciar o mundo.